Bom dia, gente. Como sempre, é um grande prazer, privilégio e uma alegria enorme estar com vocês. Sentimos em casa, mas hoje talvez seja uma alegria maior, porque é a primeira vez que a nossa filha, a nossa caçula, volta conosco e depois da nossa saída para os Estados Unidos. Então, tem 4 anos que ela não visitou, e realmente é uma alegria enorme para ver ela aqui conosco e com vocês na igreja onde que ela nasceu, cresceu, batizou. Então, é um grande prazer e eu sinto muito gratidão pelo investimento de muitos de vocês na vida dela. Então, mas é um prazer então eu acho que hoje o privilégio de pregar para vocês na minha língua materna, de verdade não, mas pelo menos no meu coração é a minha língua materna, e eu acho que eu sinto que eu sou brasileiro, mineiro e com passaporte americano. Mas eu não vou pregar no próximo texto da série, mas eu quero voltar para Filipenses capítulo 1, versículos 1 a 11. E eu só quero anotar alguns pontos desse texto e para manter o espírito da série, talvez, mas tentar anotar alguns pontos desse texto hoje. Eu vou tentar ser breve, mas quem sabe... então, vamos orar. Vou ler. Já oramos. Então, Filipenses capítulo 1, versículos 1 a 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Bom, então, se tiver uma frase dessa pregação de hoje, eu diria que talvez seja a lembrança da nossa família. E eu quero anotar alguns pontos, 3 pontos do texto e talvez uma lembrança no final. E o primeiro ponto é que eu acredito que vemos nesse texto a afeição da nossa família. Então, eu falo nossa família, pois ainda me incluo na família de Comunidade Horizontes, só que agora eu sou vovó, que já foi enviado para o lar de idosos, e vocês recebem de volta de vez em quando para uma visita, mas ainda eu me sinto parte dessa família. Mas devemos anotar o humor, a disposição de Paulo nesse texto.
um humor afetuoso, carinhoso, caloroso. Considera as palavras que ele usa nesse texto. Agradeço, meu Deus, eu oro com alegria. É justo que assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Eu sinto a mesma coisa com vocês hoje, gente. É justo assim que me sinto. Então, também ele falou, tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Essas são as palavras de um pai para o filho. Então, meus filhos recentemente me abandonaram nos últimos anos em casa só com a Christy. Desculpa, não abandonaram. A gente expulsou. Também não é verdade. Mas realmente eles saíram de casa, foram para a faculdade. E quando temos a oportunidade de receber de volta, eu acho que o mesmo sentido são as palavras de Paulo nesse texto. Nossa, eu fica esperando para voltar, dar aquele abraço forte e com tanto carinho, com tanto amor. Eu acho que isso e eu estava lendo esse texto essa semana e eu senti a mesma coisa. Que essa emoção, essa afeição que Paulo expressa nesse texto. Então, família deve gerar alegria, amor, saudades. Pois isso é a afeição apropriada de uma família em Cristo. E com certeza a família maior em Cristo, mas sabemos que Paulo está falando para uma igreja local, para a igreja de Filipos. Então, eu acho que a afeição de uma família, da nossa família, também deve refletir essa afeição que Paulo está expressando no texto. Isso deve ser a afeição da nossa família. Segundo ponto que eu anoto nesse texto é a identidade da nossa família. Tem 2 versículos nesse texto que são bem parecidos e com palavras no grego quase iguais. Então, as 2 frases são assim: sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. E depois ele fala, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Essas 2 frases têm o mesmo sentido. E a primeira palavra, cooperação, de vocês que têm dado ao Evangelho. Cooperação no grego é a palavra koinonia. E outra frase que ele usa, todos vocês participam comigo da graça de Deus. E essa palavra participam vem da raiz de koinonia. E no grego é sukoinonas, que significa participante, compartilhante, parceiro. E koinonia significa, está traduzido várias vezes, cooperação, mas está traduzido comunhão. Também participação, compartilhar, parceria, mas são palavras bem parecidas. E nesse texto podemos ver que o Paulo está usando, ele usa 2 vezes dentro de 3 versículos para enfatizar o que é a nossa parceria no Evangelho. O que é a nossa participação na graça? O que é a nossa comunhão? Então, antigamente eu li esse texto e pensando da parceria no Evangelho e com aquela zelo, né? Tipo, eu sempre pensei, a nossa parceria era compartilhar o Evangelho para os não cristãos, para aqueles que não conhecem Cristo.
Mas agora, voltamos e lembramos que não é isso que Paulo está dizendo. Com certeza, isso deve ser um resultado da nossa comunhão no Evangelho, da nossa participação na graça, mas não é o significado maior. A essência da nossa parceria, nossa comunhão, é que ela não vem de nós. A essência da nossa parceria no Evangelho é que nós compartilhamos dele e isso efetua uma transformação que vem só de Jesus e não de nós. Então, o que Paulo está querendo dizer nisso é que essa comunhão não é fazer. Essa comunhão é ser. Isso é a nossa identidade. E Jesus explicou de uma maneira um pouco diferente, mas eu acho que é a mesma ideia. Em João capítulo 15, ele falou: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, qual é a essência do ramo? O fruto que ele dá. A essência do ramo, a vida, o sangue que passa nas veias e dá vida é a seiva da videira. Não tem nada a ver com o ramo. É resultado da seiva da videira que está passando no ramo. É a mesma coisa que Paulo está querendo enfatizar com a nossa cooperação dada ao Evangelho. A nossa comunhão no Evangelho. Não podemos inverter do jeito que isso funciona. Isso não é eu faço, logo eu sou. Isso é eu sou, pois Ele me deu a vida dele. Logo Ele e as boas novas dele saem de mim. Quando inverter e fala, eu vou fazer, o fruto podre sai. Então, Paulo está querendo enfatizar que a identidade da nossa família está enraizado nele, na nossa comunhão nisso, nossa parceria nisso, nossa participação nisso, nele. Mas também eu acho que junto com essa ideia da nossa identidade, a identidade da nossa família, vem a unidade da nossa família. Isso é um reflexo da identidade da nossa família. Já que temos a mesma identidade, devemos ter, isso resulta ou deve resultar em unidade. E recentemente eu estava estudando, lendo um pouco capítulos 13 a 17 de João. Pensando as últimas palavras, né? Porque capítulo 13 a 17 de João reflete as últimas palavras de Jesus para os discípulos. E eu estava estudando, refletindo, procurando entender quais são os temas, quais são as prioridades de Jesus para os discípulos nesses capítulos. E eu acho que talvez a auge desses capítulos são o último capítulo, 17. E dentro disso, ele ora várias vezes é a oração dele em favor dos discípulos, mas dentro dessa oração ele ora várias vezes para a unidade dos discípulos dele. E eu penso, como que ficou para os discípulos estar na presença, Jesus orando em favor deles no momento e eles ouvindo. Eu imagino que isso foi queimado nas mentes e os corações deles, né? Então,
Versículos 20 a 23 desse capítulo, ele fala, Jesus ora, minha oração não é apenas por eles, mas para a gente. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Unidade. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Unidade. Que eles sejam um, assim como nós somos um. Unidade. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Essa palavra, koinonia, e muitas vezes, a maioria das vezes no Novo Testamento, é traduzido comunhão. E comunhão é uma palavra formada de duas palavras. O que é? Com união. Com união. Então, Paulo está nos lembrando que a nossa identidade significa união. Significa união com Jesus e, através disso, a nossa união. Então, esses 3 pontos só queria destacar. A afeição da nossa família, a identidade da nossa família e a unidade da nossa família. Mas sempre quando estudamos a Bíblia, eu acho que, talvez igual o filme Procurando Nemo, devemos pensar, estou procurando Jesus. Cadê Jesus nesse texto? E eu pensei em várias maneiras Jesus aparece nesse texto. Eu penso na oração de Paulo, ele dizendo, toda vez que me lembro de vocês, e eu pensei, Jesus é nosso mediador. Ele é nosso intercessor. Quem está orando em favor de você, em favor de mim, em favor dessa igreja, é Jesus. Ele lembra da gente. Amém? Isso. Então, mas eu voltei para... Desculpa. Eu voltei para lembrar de novo o João capítulo 17. Jesus lembrando os discípulos, orando pelo amor deles, pela unidade deles. E ele também ora as mesmas coisas para a gente. Então, Jesus ora em favor da afeição dessa família. Ele ora em favor da identidade, que sejamos enraizados no Evangelho. E Ele ora para a unidade da nossa família. Essa lembrança me causou pensar em outro momento que Jesus falou da lembrança. Eu não planejei isso, tá? Mas eu pensei a força desse momento. Então, e Jeff leu do 1 Coríntios, eu vou ler outro texto de Lucas. E recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem. Está vendo? Partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, após da ceia, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, isso é interessante, porque Jesus fala,
lembre de mim. Faça isso em memória de mim. Então, mais interessante e ele lembrando da gente, mas interessante realmente a importância dessa ideia da lembrança de uma família. Não somente Jesus lembrando de nós, mas a gente lembrando dele. Porque sem o poder de Jesus, sem o poder da cruz, não há afeição, não há identidade, não há união. Isso não é alguma coisa que vem de nós. E em vários momentos da Bíblia, e tem outro momento que eu vou citar agora do Novo Testamento, estamos encorajados, exortados para lembrar a fonte da nossa salvação. Jesus, Hebreus 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, tendo os olhos fitos em Jesus, lembrando o autor e consumador da nossa fé. Jesus é a afeição dessa família. Jesus é a identidade dessa família. Jesus é a unidade dessa família. Não há essas qualidades sem Ele. Ele é a lembrança. Então, no final desse texto de Hebreus, depois que estamos exortados e encorajados a fixar os nossos olhos em Jesus, o versículo 3 fala: pensam bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Provavelmente não aplica a ninguém na minha frente hoje, mas ele está falando com as pessoas que sentem cansaço, experimentem desânimo. Não sei sobre vocês, mas cansaço e desânimo faz parte da minha vida diariamente. Diariamente. Então, com certeza a vida tem altos e baixos, mas diariamente, em nossa força, experimentamos o cansaço e o desânimo. E dentro de uma família, eu sei que em qualquer família existe conflitos, existe dificuldades, existe momentos do alto e do baixo. Mas a nossa lembrança, a lembrança dessa família, tem que ser o corpo quebrado de Jesus. O sangue derramado em favor de nós. A única esperança que temos para nosso cansaço e nosso desânimo, os nossos conflitos, as nossas dificuldades, a nossa necessidade de perdoar, para experimentar união. A única esperança é a cruz. É a cruz de Cristo. Então, isso tem que ser a nossa lembrança. Então, para incendiar o fogo da nossa afeição, para afirmar a nossa identidade, para efetuar a nossa unidade, voltamos para a cruz. Não há outro caminho.
Não há. E talvez alguns de vocês já ouviram essa história, mas quando que era criança, cada vez que eu ia sair de casa, meu pai ia chegar e olhou para mim e falou: lembra seu nome. O que ele queria dizer? Lembra a sua identidade. E então, muitas vezes, odiava esse hábito dele, mas quando que eu ganhei filhos, então, o que eu comecei a fazer? Mesmo hábito. Então, quando meus filhos estavam saindo de casa, eu olhei e falei: lembra seu nome. Lembra quem você é. Lembra o que você representa quando você sai dessa porta. Mas, graças a Deus, eu acho que quando Jesus ordenou a ceia, eu acho que de alguma forma ele queria dizer a mesma coisa. Mas graças a Deus não era: vai representar alguma coisa na sua força. Vai experimentar alguma coisa na sua força. O que ele queria dizer é que você não consegue. Mas lembra de mim, lembra da cruz. E nisso você vai poder não somente lembrar, mas experimentar a minha idade dentro de você. Vamos orar. Deus Pai, a minha oração hoje, para mim, para essa família, é que experimentemos a afeição que vem somente da cruz, a identidade que vem somente da cruz e a união que vem somente da cruz. Entendemos e sabemos que sempre vamos enfrentar dificuldades, conflitos, mas também lembramos que quem está dentro de nós é maior do que está no mundo. Lembramos que há um amor além de nós, que há uma identidade além de nós, e há uma unidade além de nós. E oramos, Pai, nos dê essa afeição, essa identidade e essa unidade. Oramos no nome poderoso de Jesus. Amém.